Um dia, no meio de uma consulta, perguntei a uma cliente: o que faria se não tivesse medo? Ela olhou-me demoradamente, como se viajasse no tempo, os olhos levando-a para muito longe. Sorriu, com um desses sorrisos de quem acaba de ir ao paraíso, e disse-me: comprava um iate e ia velejar pelo mundo. Por que não o faz? Perguntei-lhe. Ela olhou-me com um olhar de admiração e deu uma gargalhada. Como poderia viver? De onde viria o dinheiro? O que diria a minha família? Você deve estar louco. Foi a minha vez de sorrir e lhe dizer: sabe que existem pessoas que vivem assim, não sabe? Ela acenou afirmativamente. Então, por que não poderá você ser uma delas? Não percebe que é o medo que a impede de seguir o seu sonho? O medo é tudo aquilo que a impede de ser você mesma e de realizar o seu caminho. Quando respondeu à minha pergunta, você sentiu e viu-se a fazer o que me estava a dizer. Você estava a ir ao seu interior, a ligar-se à sua essência e a responder em união completa e perfeita com o seu propósito. Depois começou a pensar e veio o medo. Foi como se caísse na realidade e tudo se desvanecesse logo de seguida. Agora, imagine que escolhia a mudança e decidia ser velejadora. O medo viria, inevitavelmente, de seguida, tanto mais que veio, precisamente, através dessas perguntas que me fez de imediato. A única saída era perceber, através do pensar, o que deveria fazer para realizar o seu sentir. Isto é, vivenciar, ultrapassar o medo e tão somente ser. Consegui explicar-me. Ela sorriu, numa expressão clara de quem tinha compreendido. Assim, quando tu fizeres também esta pergunta a ti mesmo, o que é que eu faria nesta situação se eu não tivesse medo nenhum? A resposta será sempre sentida. Ela terá sempre como única base o sentir, desde que tu sejas verdadeiramente honesto contigo. É na honestidade que reside a verdade. É na verdade que existe o sentir. Muito bem. No meu livro, Saiba Como Mudar a Sua Vida, o que faria se não tivesse medo? Reparem uma coisa. Este exemplo que eu aponto aqui, e que é uma pergunta que eu faço muito às pessoas e a mim mesmo. Nesta situação, o que é que eu faria se não tivesse medo? Ou então, do nada, não é? Não sei o meu caminho, o que é que eu faria se não tivesse medo? E nós temos sempre uma resposta, porque quando nós tiramos o medo da equação, passamos a sentir. Porque quando se sente, não se sente medo. Sente-se aquilo que se tem dentro de nós, que é o amor, tudo à volta do amor, das emoções à volta do amor, da concretização dos nossos sonhos, de tudo, de quem nós somos. Mas a seguir vem o medo, e o medo vem quando tu pensas, porque o cérebro está programado para te proteger da dor e do sofrimento, do desconhecido, de tudo aquilo que te possa levar a um caminho, na ideia dele, de sofrimento e de perda. E quando esta senhora pensou, se eu pudesse fazer, tinha um iate e ia velejar, mas depois caiu na real. Não, mas isto é impossível, como é que eu ia viver disto, o que é que a minha família ia dizer? A tal preocupação sempre do como. E eu não estou a dizer que não é importante. Eu estou a dizer que não se pode desistir logo, depois de chegar à conclusão que queria fazer uma coisa, afinal não, porque vem o medo todo. E eu disse-lhe, tem noção que há pessoas que vivem disto. É fácil? É difícil? Depende da determinação com que nós queremos fazer. Eu lembro que em Lisboa fui assistir a uma palestra de um velejador português. E ele contou que o sonho dele era ser velejador, ter um iate e viver disso. Ou seja, para isso iria precisar primeiro do iate,
depois dos patrocínios, essas coisas todas. Mas foi o que ele fez. Primeiro ele tinha que ir para Inglaterra. Se eu não estou em erro, era Liverpool. Era uma coisa qualquer assim, onde estavam localizados os grandes portos, digamos, de iates e de reparação de iates, essa coisa toda. E eu lembro-me que ele, pronto, queria trabalhar para lá. Na altura, isto aos anos, havia os faxes, não havia mails. E então o que ele selecionou uma série de empresas dedicadas a isso, à manutenção de iates, porque ele percebeu que tem que ir trabalhar para a Inglaterra para junto disto. Foi o primeiro passo. Quando ele respondeu, o que é que eu faria se não tivesse medo? E então ele, todas as segundas-feiras, na empresa do pai, mas também se não tivesse o pai empresa, ia-se aos correios, ou comprava-se um fax na altura, que não eram muito caros, ligava-se à linha do nosso telefone e aquilo mandava. E então, ele todas as segundas-feiras, de manhã, só mudava a data nos faxes, não é? Mandava sempre para o diretor da empresa, ou o gerente da empresa, sempre, e se eu não estou em erro eram 8 ou 9 empresas, todo, só mudava a data e era sempre a mesma coisa. Eu gostava de ir trabalhar para aí, para papel, e dava as suas razões. Teve 6 meses sem nenhuma resposta. Não desistiu. Porque a ideia dele era esta. Ok? Paralelamente, estava a estudar. Não é? Pronto. Tinha 17 ou 18 anos. Mas 6 meses depois, um dos diretores, pá, via sempre o fax a chegar à segunda-feira, assim, quem é este tipo, pá, que está aqui? E olhou. E como a vida não é nada por acaso, ele de facto estava a precisar de pessoas para trabalhar. Então respondeu ao rapaz e disse, olha, ok, porreiro, tenho aqui um trabalho para ti, limpar cascos dos navios, dos iates, epá, e instalações, ficas nos contentores onde estão os outros todos. Ele não hesitou. Mandou-se. E andou uns meses a limpar cascos. A limpar os cascos dos iates que eram postos lá para manutenção, a limpar cascos de navios, o que fosse. E um dia, porque a vida recompensa as pessoas que estão a seguir o que sentem e que são consistentes naquilo que querem, um dia, que eu também já não me lembro, de um dos grandes velejadores do mundo, deixou o barco dele ali para ser limpo, manutenção e tal. Pronto. Ele começou por limpar o casco. Não é? O casco. Entretanto, acontecem. Ao quarto ou quinto dia da manutenção do barco, 4 das pessoas que trabalhavam na parte de cima do barco, ou seja, na limpeza dos metais, dessas coisas todas, na verificação da parte eletrónica, tiveram um acidente de carro com alguma gravidade, tiveram que ficar todos hospitalizados. Isso ia atrasar a limpeza enorme de um grande cliente que o homem tinha. Então ele perguntou, quem é que quer passar para a parte de cima para limpar? E ele ofereceu-se logo. E, portanto, ele foi para cima, tinha uma noção mínima de como é que era limpar, não é? Porque, repara, esta paixão dos iates dele já vinha de que ele convivia com iates em Portugal, não é? Não é do nada, simplesmente não eram dele. Ele via-os, estava dentro deles, observava-os, amava aquilo. Calhou-lhe a ele uma parte do barco para limpar os metais, as madeiras, aquelas coisas todas e tal. Quando o barco ficou finalizado e foi entregue, o grande velejador, não é? Observou qualquer coisa e perguntou, quem é que esteve a limpar aqui esta parte aqui? E toda a gente logo, foi português. E o diretor à toa, e o velejador diz, chamem-me cá esse gajo. O português foi, cheio de medo, não é? O que é que aconteceu? E ele reforçou, foste tu que limpaste esta parte toda aqui? Fui.
quero dar os parabéns porque ele nunca esteve tão limpo, tão esmerado, tão cuidado. Vê-se que é de alguém que de facto gosta do que faz. Então ele aproveitou a oportunidade, porque a vida dá oportunidades. Ele disse, eu não só gosto disto, como o meu sonho é ser como você, velejador. E ele ficou curioso, do português miúdo, né? Que ele devia ter para aí uns 18, 19 anos. Tu queres ser velejador? Quero, e adoro, e amo, e estou aqui a trabalhar para arranjar uma oportunidade e tal, não sei o quê. E o velejador disse, um dia destes vais receber uma chamada. Pá, ficou por ali. Passado uns 3 ou 4 meses, recebeu uma chamada de um australiano que ia, digamos, velejar pelo mundo e precisava de uma pessoa para fazer a parte da limpeza e não sei o quê, e estar envolvido na tripulação. Ele disse logo que sim, obviamente que sim. Então, durante o ano, aprendeu imenso sobre os barcos, sobre tudo, porque teve possibilidade não só de limpar, como de participar também. E depois ficou extremamente amigo de toda aquela gente e do velejador, não é? Do homem que era o dono do veleiro. E a partir daqui, digamos, com o conhecimento todo que ele teve, com o dinheiro que ele amealhou, porque não gastava nada, porque a gente quando tem um objetivo está sempre focado naquilo, ele continuou mais um tempo depois lá em Londres e acabou por voltar para Portugal e comprar em segunda mão um veleiro, não tão grande, mas um veleiro. E começou a procurar patrocínios, que foi uma coisa extremamente difícil no início, porque não foi nenhum patrocínio de uma grande empresa, mas arranjou 3 ou 4 patrocínios para fazer uma coisa. Pronto. E a parte que ele tinha que fazer também fez, que foi avisar os jornais que o português ia fazer o trajeto daqui e ali seguido. Já não lembro qual era o trajeto. Isso suscitou interesse mínimo por 1 ou 2 jornais que o entrevistaram e que acompanharam a viagem, que foi um sucesso. Pronto, obviamente que a partir daí depois foi entrevistado na televisão, porque era o primeiro velejador solitário português, e as coisas começaram a rolar melhor. E única e exclusivamente porquê? Porque ele não desistiu daquilo que a sua vozinha lá dentro lhe disse. Daquilo que ele sentiu. Eu quero ser velejador profissional solitário. É o que eu quero. E ele ainda hoje é. E nós não vamos pensar, ok, nem toda a gente quer ser velejador individual, solitário. Mas qual é aquilo que tu farias? O que é que tu farias? Se não tivesses medo nenhum, em qualquer situação. Por exemplo, eu falo sempre do mesmo. Estás num emprego que não gostas. Epá, vais para lá chateado, vais para lá contrariado. E fazes isso só porquê? Por causa do dinheiro no fim do mês, não é? Depois estás efetivo, tens medo. Se tu te fizeres essa pergunta, e é que muita gente diz que eu sou louco, mas isto que eu estou a dizer a ti, fiz na minha vida também. Porque quando eu era diretor-geral de empresas do Grupo Sonai, e percebi que estava lá a mais, no sentido em que aquilo não tinha nada a ver comigo, ainda que eu tivesse jeito, eu perguntei-me, Micar, se não tivesses medo, o que é que farias? E veio uma resposta. Porque na altura eu tinha tido esgotamento nervoso, tinha tido conhecimento do Reiki, tinha feito os cursos de Reiki, e aquilo que me veio de dentro foi terapeuta de Reiki. Então vocês estão a imaginar um tipo como eu, diretor-geral de empresas, de repente diz, eu quero seguir esta via de ser terapeuta de Reiki. Isto há 20 e poucos anos. Cheio de medo, mas mantive-me firme. E então, falei com a empresa na altura, queria-me ir embora. Pronto, negociámos as coisas no sentido de eu tinha que dar 6 meses à casa porque tinha uma série de empresas, não podia ir embora, mas tudo bem. E eu pedi para ir tratando das minhas coisas. Alugar um espaço, tudo isso. E larguei tudo
com uma sensação de alívio, mas com um medo terrível. Porque depois vem este artista, isso não funciona, e eu tive que o abafar. Passei por dificuldades, claro que passei. O Reiki há 20 e tal anos não era conhecido quase, não havia livros, não havia nada, mas era uma paixão, curar as pessoas através do toque, ajudar as pessoas energeticamente. E eu fui. E esse caminho levou-me até hoje onde eu estou. Porque eu, como segui o que eu sentia, um dia, eu que detestava escrever, descobri que sabia escrever. Porque senti uma vontade enorme de escrever. E lembro que escrevi, e que gostei do que escrevi, e que a minha mulher, na altura, quando leu, perguntou: onde é que foste copiar isto? E eu disse: não, fui eu que escrevi. Oh, não foste tu nada, tu nem sabes escrever. Fui eu. E ela ficou extremamente admirada. Não me perguntem como, veio de dentro. A escrita vem-me de dentro. E é isto. Agora, é preciso coragem. Eu, na altura, não vi isto como coragem. Eu vi como eu queria sair era de sofrimento. Para mim, estar na Sonai era um sofrimento. E então encontrei esta direção do Reiki que me trazia um alívio, que tinha a ver comigo. Eu fui. No fundo, a vida é isto. Tu não estás cá para sofrer. Tu não estás cá para ser contrariado. A tua alma quer-te viver livre. Ela não quer obrigações. Já chegam as obrigações sociais e financeiras e isso tudo. Mas eu segui aquilo que sentia. E se eu consegui, tu também consegues. Hoje sou escritor, já não faço Reiki, sou palestrante, sou life coach, que entretanto interessei-me por isso. Vivo a minha vida, a vida que eu sempre quis viver e fui aprendendo aos poucos que de facto a gente deve seguir o que sente. Porque se a gente só vai pelo que pensa, vamos viver uma vida medíocre muitas vezes, sabes? E vamos chegar ao final da vida e dizer: eu podia ter feito isto e não fiz. Tive medo. Por isso é que eu te pergunto: o que é que farias se não tivesses medo hoje? Em relação ao teu trabalho, em relação à tua relação, em relação a tudo. E depois esta pergunta tu podes aplicá-la em todas as coisas da tua vida. Tens ali uma escolha que não sabes o que é que has de fazer. Tu perguntas-te, nesta situação, o que é que eu escolheria se não tivesse medo? Tens logo a resposta. Se depois vier o medo, esquece o medo, porque é o cérebro a proteger-te. E escolhe e vai. O cérebro ajuda-te a fazer o caminho. Olha, vai mais por ali, que ali tem menos isto, tem mais não sei o quê. E é para isso que o cérebro serve. Com toda a informação que tem, para te ajudar a atingir aquilo que tu realmente queres. Aquilo que tu sentes que é o teu caminho. Isto é extremamente simples. Só que implica isto para uma forma de estar na vida completamente diferente do habitual. E tu tens medo de ser diferente. Porque tens medo que a diferença seja errado. Mas não é. Se vier daqui, podes passar mais curvas, menos curvas, como eu passei, como o velejador passou até chegar lá. Se preciso é persistência. É isto que eu quero. Então eu vou fazer. Eu vou neste sentido. Independentemente dos testes que a vida me faça. Estás a entender? Por isso, pergunta-te nessas coisas. O que é que eu faria se não tivesse medo nesta situação? E escuta a resposta. E a seguir, pega neste menino e põe-no a trabalhar para fazer isso, seja em relação a que assunto for. E tu vais ver que a tua vida melhora de uma forma incrível, independentemente dos problemas, das perdas que têm ao longo do caminho, faz parte. Tu tens que limar da tua vida aquilo que não faz sentido para poder seguir livre. Entendes? Ou pelo menos com aquilo que não te impede de estar livre e seguir o teu caminho. Pensa bem sobre isto, porque a vida é muito mais do que nós pensamos. A vida é aquilo que a gente sente. Sabes? E como eu digo aqui no fim, é na honestidade contigo que reside a verdade, é na verdade que existe o sentir. Pensa bem sobre isto. Muito bem, se gostaste deste texto, desta aventura toda, coloca aí um gosto, subscreve o meu canal, não te esqueças de clicar no sininho onde diz todas as notificações para poder ser notificado cada vez que eu publicar um vídeo, e oferece este livro, este manual de vida, a todos aqueles que querem de facto
mudar e saber como mudar para poderem realizar nesta vida aquilo que vieram cá fazer. Pensa bem sobre isso. Um grande abraço para ti.